Olá, pessoinha, tudo bom com você? Não brigue, pessoinha. Muito obrigada por estar aqui novamente. Se eu pudesse lhe dar um abraço. I don't with you. E hoje eu vou falar sobre um assunto meio polêmico, nada polêmico, tá tudo certo, que é a coisa do ator profissional e do ator amador. E eu não vou fazer juízo de valor, porque afinal, quem sou eu, né? Eu vou comparar as duas perspectivas e a gente vai chegar juntos aí num certo lugar, que eu não sei qual é. What? Isso é uma coisa muito comum nessa área, que é você trabalhar lado a lado ali com atores profissionais e atores amadores. O que seria um ator profissional, Lidiane? O que seria um ator amador? Mas, Lidiane, o que seria um ator profissional? O que diz que ele é um ator profissional? Na área, a gente tem um registro chamado DRT, que é como se fosse lá um carimbo na sua carteira de trabalho dizendo que você é um ator profissional. Ou seja, você tem formação para isso, ou você já trabalhou muito e conseguiu esse certificado. Então tem pessoas que fazem cursos técnicos profissionalizantes e tiram o DRT por direito pela instituição de ensino, e tem pessoas que não têm essa formação tradicional em faculdade, em curso profissionalizante, mas ela trabalha com teatro e aí ela, por certo período de tempo, faz um portfólio dos trabalhos que ela fez e ela tenta tirar o DRT. E são esses os dois caminhos para você tirar o DRT. O DRT diz que você é um ator profissional. A prática, quando você tem ali uma vivência na faculdade, uma vivência numa escola, eu acho assim que é babado. Acho que é bem importante. Na faculdade o foco não é a peça, na faculdade o foco é o processo. E é por isso que você vive um monte de outras coisas que são muito importantes. Para você poder chegar no processo da peça e ficar de boa, saber o que fazer, saber por onde começar a pesquisar. E já que eu tô falando isso, eu tentei pensar e destacar algumas coisas que eu acho que a faculdade, que o curso profissionalizante te proporciona. Primeiro, você tem a presença de um professor. Ele tá ali para ver o que você tá fazendo, te corrigir, te encaminhar, e você vai estar ali com ele durante um processo de pelo menos, geralmente, 6 meses. Então é um tempo que dá para se conhecer, que dá para ele ver seu trabalho, que dá para ele ver suas dificuldades, que dá para ele ir te encaminhando e dá para vocês desenvolverem essa conversa, né? Na faculdade, no curso, você tem a turma. E a turma é uma faca de dois gumes, né? Porque no teatro você não faz nada sozinho, assim, é tudo coletivo, todo dia você vai estar em contato mesmo, assim, com outra pessoa, com o coleguinha. E aí é isso, é uma faca de dois gumes, porque é muito bom, você vai ter aí 1 ano, 2, 3 anos para se desenvolver com a turma, então vocês vão encontrando caminhos juntos, o diretor vai encontrando caminhos para vocês, então é uma conversa muito rica essa, de você poder se desenvolver ao longo do tempo com as mesmas pessoas. Mas ao mesmo tempo pode ser uma das grandes dificuldades, né? Porque como você tem que estar aberto para trabalhar sempre com o outro, durante o tempo rolam os conflitos, as brigas, as tretas e as coisas desagradáveis. E é isso, tem que seguir trabalhando e conseguir valorizar o que é mais importante ali, que é o que está reunindo todo mundo, que é o teatro, né? Tem as demandas, de um momento em que você é muito cobrado, tem muita demanda, então você vai ter demanda de prova, você vai ter demanda de trazer uma cena, você vai ter demanda de melhorar uma cena, você vai ter demanda de estudar a história do teatro, mas ao mesmo tempo isso faz com que você esteja sempre ali no batente, né? Então todo dia você está se envolvendo com o teatro, conseguindo desenvolver, continuar desenvolvendo o trabalho que você estava fazendo. É muito legal porque a imaginação é um músculo, né? Então você vai sempre estar treinando aí esse músculo da imaginação, da criatividade, você vai estar sempre colocando ali suas ideias, suas ideias. E além disso, uma coisa muito importante que a faculdade tem, que os cursos, né, acadêmicos têm, que a vida profissional não tem muito, é o espaço do erro, né, o espaço da experimentação. Então, na faculdade, por mais que a gente se cobre, por mais que a gente fique nervoso,
é um lugar de erro, é um lugar de experimentação, então é um lugar em que você se sente mais livre para isso, né? Já quando você tá ali no batente, talvez algum erro que você cometa na faculdade seria uma resposta de boa, né? Mas na vida profissional você pode até ser demitido e tal, né? Já o ator que tá ali nessas práticas não tão contínuas, né? Que já tá trabalhando, tem todas as suas qualidades e seus pontos positivos também, né? A pessoa já sacou como funciona um processo de peça, né? Desde a produção, desde direção, desde iluminação, desde como que essas coisas entram ali no meio do seu trabalho de ator, né? É importante, né, a gente ter essa visão globalizada da coisa. Mas isso, enfim, é uma opinião mais minha, a partir das minhas vivências, porque eu já pude estar dos dois lados, né? Tanto a pessoa que sempre fez teatro, mas sempre foram cursos livres. E também passei pela fase acadêmica. E eu consigo ver o valor das duas coisas. E aí, pensando nisso, fazendo esse vídeo, eu vejo que o ideal mesmo, o mais bacana, o mais incrível, seria você poder fazer esses dois processos, né? Tanto o acadêmico quanto esse processo mais de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre faculdade de teatro, sobre curso, se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa referente a isso ou não esquece de escrever seu comentário. E muito obrigada e até semana que vem.